Olá, tudo bem? Hoje no programa Pontuando, nós vamos falar de feminicídio e violência contra a mulher. É um programa apenas de dados. Eu vou falá-los um pouco mais vagarosamente para que a gente tenha noção da quantidade de dados que existem a esse respeito e também porque senão você não, com a quantidade de dados muito grande, você fica sem a capacidade de digerir, vamos dizer assim, organizar os dados que eu estou passando para você. O fato é que a gente queria aqui dar um aspecto para mais tarde fazer uma análise da psicologia, do porquê da agressão à mulher, todo tipo de agressão à mulher, que atualmente está sendo notificada, então a gente não sabe se as quantidades são as mesmas ao longo do tempo, eu creio que sejam razoavelmente semelhantes, mas a gente não tem esse dado ainda da psicologia por esses estudos aqui. Eu estou tirando principalmente do Anuário Brasileiro, mas também tirei do Correio Brasiliense, que também consultou órgãos como o Anuário, lá no Fórum de Segurança Pública do Brasil, assim como o site, o portal Brasil de Fato também andou tirando algumas interpretações e alguns dados. Bom, dito isso, eu vou ler para que o vídeo não fique muito grande. Mais tardiamente, num próximo programa, nós vamos fazer uma análise dessa psicologia, saber que autores que estão falando sobre isso, interpretando esses dados, não apenas associados ao tempo atual, mas também aos tempos pregressos, ou seja, o que significa isso para o Brasil, para o brasileiro. Bom, vamos lá. Em dados retirados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, do feminicídio ao stalking, o stalking é aquela perseguição sistemática a pessoas, seja por perfis, seja na rua, seja em vários lugares, seja dentro do trabalho, dentro de uma escola, alguém que fica perseguindo uma mulher de todas as formas possíveis, sempre insistindo em conversar, em encontrar, ao ponto de incomodar a mulher no caso. Então, do feminicídio, que é a morte da mulher por questões de gênero, ao stalking, que é a tal perseguição, a violência contra a mulher segue em alta no Brasil, é o que revelam os dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira, 18/7 deste mês. Hoje é dia 20 de julho, e esses dados aqui foram divulgados dia 18 de julho de 2024. Os dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 revelam piora nos indicadores e violência contra a mulher em alta no país. As modalidades de violência observadas pelo estudo incluíram homicídio e feminicídio, agressões em contexto de violência doméstica, ameaça, perseguição, que é o caso do stalking, violência psicológica e estupro. Ele vai fazer diferenciação aqui, mas eu vou fazer também. Homicídio é quando uma mulher morre numa situação em que o homem também poderia morrer. É a morte de um ser humano, a morte de uma pessoa. O feminicídio já é uma morte porque essa pessoa é uma mulher. É uma questão de gênero. Bom, a forma mais extrema de violência contra a mulher, o feminicídio, cresceu 0,8% entre 2022 e 2023. Isso significa que homens assassinaram 1.467 mulheres por razões de gênero, o maior registro desde que a lei do feminicídio, que é a lei 13.104/15, foi tipificada há quase uma década, porque ela foi feita em 2015. A lei, então, essa lei 13.104/2015 determinou que fica configurado feminicídio quando há morte de mulher por razões de condição do sexo feminino, o que inclui casos de crimes que envolvam violência doméstica e familiar, bem como menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa quantidade, 1.467 de mulheres mortas por feminicídio, é alta e não se distribui de forma homogênea pelo país. Enquanto a taxa nacional de feminicídio de 2023 é 1,4 mulheres mortas por grupo de 100 mil mulheres na média brasileira, 17 estados têm taxas mais altas do que a média nacional, sendo as maiores delas encontradas em Rondônia, 2,6,
Mato Grosso 2,5%, Acre 2,4%, Tocantins 2,4%, detalha o capítulo A Persistência das Violências contra a Mulher em 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública já citado. De acordo com a legislação brasileira, o feminicídio está configurado quando uma mulher é morta em contexto de violência doméstica e ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O perfil da vítima do feminicídio permanece o mesmo observado em levantamentos anteriores. No Brasil, as mulheres mortas de forma violenta são negras e na sua maior quantidade, 63,3% do universo das que padeceram sob feminicídio, e com idade entre 18 e 44 anos, que do total de todas elas é em torno de 64,1%. Então, os feminicídios, 1.467, 0,8% das mulheres mortas de 2022 para 2023, 63,6% negras, 69,1% entre 18 e 44 anos e 64,3% foram mortas na própria residência do universo. São muitos dados, né? E o que dá para falar é o seguinte: a maioria das mulheres mortas por feminicídio foram negras. A maioria das mulheres mortas por feminicídio tinham a idade entre 18 e 44 anos de idade, quer dizer, eram mulheres que estavam casadas, namorando, em época de procriação, com maridos, ou namorados, ou cônjuges, convivendo com ela de alguma forma, com alguma relação familiar ou não. E desse total também, de todas as mulheres, elas foram mortas dentro da própria residência, um número, a maior parte também. Então são três características interessantes, tem que ser avaliado isso aí. Para fazer o monitoramento dos casos, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública consultou dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou Defesa Social, bem como dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E no total, desde que o crime foi definido em lei, pelo menos 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. O número pode ser bem maior, já que há indícios de grande subnotificação, ou seja, casos que ocorreram, que eram feminicídio, que eram agressões a mulheres especificamente por serem mulheres, mas não foram notificados pelas secretarias. Ao publicar os dados, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que o enfrentamento à violência contra a mulher precisa entrar definitivamente na agenda das três instâncias de governo, deixando de ser apenas um tema tratado em campanhas eleitorais. As três instâncias seriam Executivo, Legislativo e Judiciário, eu presumo. Não podemos normalizar a morte de mais de 10 mil mulheres em 9 anos, que foram assassinadas em menos de uma década, pelo simples fato de serem mulheres. O tema tem sido bastante debatido pela sociedade civil, mas isso isoladamente não é suficiente para promover uma redução desses crimes cometidos diariamente no país, alerta a diretora executiva do Fórum, Samira Bueno. Outros crimes contra elas também registraram altas. As agressões decorrentes de violência doméstica cresceram 9,8% e atingiram 258,9 mil casos. Já as ameaças cresceram 16,5% e foram o tipo de violência mais frequente em números absolutos. 778,9 mil casos dessas ameaças foram registrados em 2023, ante 668,3 mil em 2022. A maior alta percentual, 34,5%, aconteceu com o stalking, que é a perseguição sistemática a determinada mulher. Caracterizado por uma perseguição insistente, o crime atingiu 77.083 registros em 2023 contra 57.294 do ano de 2022. Agora vamos falar do estupro. A edição mais recente do Anuário Brasileiro também indica um novo recorde de estupros e estupros de vulneráveis consumados. Em 2023, o país registrou 83.988 vítimas de estupro, uma alta de 6,5%. A estatística pode ser traduzida em um crime de estupro a cada 6 minutos. As vítimas de estupro são meninas, 82,9%. Negras, do total, 52,2%, e com até 13 anos de idade, 61,6%. Em geral, a violência é cometida por familiares ou conhecidos, 84,7% das vezes, e dentro de suas próprias residências,
número já mencionado, 61,7%. Este dado é ainda mais alarmante na medida em que verificamos o crescimento dos casos de violência sexual ao longo dos anos. Em 2011, primeiro ano da série histórica do gráfico abaixo, um gráfico que ele diz ter colocado, mas não está visível aqui, mas depois é tudo traduzido, então vamos prosseguir. Em 2011, primeiro ano da série histórica do tal gráfico, 43.869 pessoas foram vítimas de estupro ou estupro vulnerável no Brasil. Desde então, com o crescimento quase ininterrupto ao longo dos anos, o país atingiu novos recordes e, em um período de 13 anos, o crescimento do número de vítimas chegou a 91,5%, explica o anuário. Um outro enfoque nos diz que as mulheres não estão seguras nem dentro de casa. A pesquisa mostra que 62% dos estupros e 64% dos feminicídios ocorreram dentro das residências, dados mencionados. Na maioria das vezes, 63%, os assassinatos foram cometidos pelos parceiros das vítimas ou ex-parceiro. Porque se a maior parte é feita dentro de casa e uma boa parte também é feita por companheiros, é óbvio que esse dado vai bater. Na maioria das vezes, 63%. Os assassinatos foram cometidos pelos parceiros das vítimas ou ex-parceiros, 21%. Ex-parceiro, 21%. Em 13% das vezes, dos 1.467 feminicídios, ou seja, morte de mulher por questão de gênero, ocorridos em 2023, as mulheres já tinham uma medida protetiva de urgência ativa quando foram mortas. Ou seja, elas já tinham tomado a atitude de tentar uma proteção, um distanciamento dessas pessoas e ainda assim foram, em 13%, foram mortas. Para Marina Boenberger, não sei se é assim que fala o nome, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança, o crescente número de feminicídios pode ser explicado pela teoria do backlash, um tipo de decisão judicial. Backlash. Backlash seria a rejeição pública a um tipo de decisão judicial, como o feminicídio, que ocasiona ainda mais ações violentas. Ela está querendo dizer aqui o seguinte: o tal de backlash é o seguinte: criou-se uma lei para coibir uma prática usual ao que o sujeito desvairadamente se acha no direito, ou por falta de educação, seja lá por que for, ele se sente reprimido e muito mais instado a cometer o crime por revolta do fato de estar sendo tomada alguma providência. É como se o camarada sentisse que ele tem direito de fazer aquilo a hora que ele bem entendesse, mas quando alguém diz que ele não pode fazer, ele fica revoltado e isso torna ele mais capaz de praticar o tal crime que ele se sente no direito ou que ele acha que é direito do homem cometer. Uma indecência isso, né? Um pensamento retrógrado, atrasado, medieval, se não anterior, da Idade da Pedra. Quando minorias começam a se empoderar, que seria o caso das mulheres, né? E a ponto de ter delegacia, ter lei, Maria da Penha, ter etc., quando minorias começam a se empoderar, minorias de poder, não minorias de quantidade de pessoas, que as mulheres são mais mulheres do que homens, minorias de poder, né? Ou seja, se são minorias no poder de representação, ou de mando, ou de comando, ou de decisão numa sociedade, se essas pessoas são minorias, embora a maioria numérica, mas minorias de poder, se elas começam a ganhar poder, ou seja, vão começar a deixar de ser minorias, quando as minorias começam a se empoderar, a visibilidade sobre todo tipo de violência aumenta. No entanto, as pessoas que exercem poder sobre elas, ou pensam exercer, ficam insatisfeitas com esse empoderamento. Como uma violência de retorno para reafirmar a vulnerabilidade desses grupos, que seriam então violentados de alguma forma, explica Boenberger, essa moça. Ela também coloca como grupo vulnerável as mulheres negras. Aliás, no topo da vulnerabilidade estarão sempre as mulheres negras, é incrível, que representam 52% das mulheres estupradas e 64% das vítimas de feminicídio, dados que eu já citei. Um subtítulo aqui: mais vulneráveis. As meninas fazem parte do grupo mais agredido no Brasil. Os dados mostram que 76% das vítimas de violência sexual são vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos. Também já foi dado esse dado aí. E que nesses casos, 64% dos agressores são familiares. Também já foi dado esse dado. E 22% conhecidos da família. Ou seja, que não eram necessariamente familiares, mas que eram conhecidos da família que frequentava a casa. O local mais perigoso para as crianças tem sido, segundo esse estudo,
a própria casa, em 65% dos casos. Também já dado mencionado. Entre os menores, a faixa etária em que mais ocorre o crime é de 10 a 13 anos, 32%, seguido de 5 a 9 anos, 18%, e de 4 anos, 11%. O documento trata como chocante a última faixa de idade, que atinge bebês, e chega a 68,7 casos por 100 mil habitantes, valor que é quase o dobro da média nacional de estupros, de 41,4 casos, no caso contabilizado em 100 mil habitantes. Quer dizer, as crianças estão realmente vulnerabilíssimas. O pior lugar delas estarem é com um parente dentro de casa. O crescimento alarmante dos estupros de vulnerável pode ser explicado por vários fatores, incluindo a maior exposição das crianças à pornografia na internet e à exploração sexual infantil. A legislação brasileira, especialmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8.069 de 1990, prevê proteção especial para crianças e adolescentes, mas a sua aplicação é frequentemente insuficiente, afirma Diniz. Os crimes digitais também representam grande fatia dessas estatísticas. O número de stalking, que é perseguição por qualquer meio digital ou não, subiu 34,5% com 77 mil registros. As ameaças registraram 779 mil casos, um aumento de 16,5%. Já as violências psicológicas cresceram 34%, com um total de 38 mil registros. Diniz argumenta que esse tipo de crime pode estar relacionado à cultura do ódio, que atualmente está comum nas redes sociais. O aumento das violências psicológicas, como stalking e ameaças, pode ser atribuído ao avanço da tecnologia e à cultura do ódio e da intolerância, que hoje em dia é uma prática usual e infelizmente. As redes sociais e a internet facilitam o cyberbullying e outras formas de violência psicológica, muitas vezes de forma anônima e com grande alcance, alega a mesma Diniz. Gente, eu vou agradecer a atenção de vocês. Eu sei que eu passei aqui uma série de dados, mas dá para fazer um filtro aí. Você percebeu o seguinte: as mulheres, as mais agredidas por qualquer tipo de violência, são mulheres negras. A maior parte das violências são feitas dentro de casa. As crianças estão realmente correndo risco de vida perto de parentes ou perto de conhecidos, pessoas que convivem com a sua casa. Então, estar na rua, uma mulher vulnerável, uma criança, uma menina, estar na rua ou estar dentro de casa, está representando um perigo até maior dentro de casa. As redes têm influenciado sobre isso, a cultura de ódio tem influenciado sobre isso. Bom, esse é um resumo, eu vou parar por aqui, vou agradecer a sua atenção, passa esse vídeo para frente para as pessoas terem noção do que está acontecendo e não vou prometer, mas eu pretendo fazer um próximo vídeo em que a gente tenta entrar nessa psicologia dessa agressão, para saber o que acontece com relação àquela explicação que a Bonenberger deu da questão das minorias empoderadas incomodarem aqueles que se pensam detentores de um poder ilegítimo. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com alguma informação ou texto ou ideia que seja muito interessante. Até lá!